Muito bem, queridos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Essa semana eu separei esse ditado: comprando gato por lebre. Que ditado é esse? Essa expressão é uma expressão popular aqui no Brasil, é utilizado em questões relacionadas prioritariamente à compra, né? Compra e venda de produtos ou então alguma prestação de serviço, para indicar que o consumidor adquiriu algo, mas foi enganado, comprou uma coisa, porém recebeu outra. E também relacionado à qualidade, comprou algo que pensava que era bom, mas a qualidade muito inferior, ou então que não faz aquilo para o uso que você adquiriu. Então usa-se essa expressão, comprando gato por lebre. Eu separei esse ditado, irmãos, por conta da proposta do Evangelho, que muitas vezes é desse jeito. Algumas pessoas recebem o Evangelho como se fosse um gênio da lâmpada, como uma promessa de que tudo na sua vida vai melhorar, você não vai ter mais problema, você não vai ficar mais doente, você não terá mais dificuldades. Um Evangelho assim, que é um temendo de um gato e você pensando que você estava comprando uma lebre. E é interessante porque esta nunca foi a proposta de Jesus, essa foi sempre a proposta dos religiosos. E a religião tem um detalhe esquisito, né? É o único produto que ele é vendido, mas se não der certo, se não funcionar, a culpa é do consumidor. E ele sempre usa uma coisa muito ruim, que é dizer, você não teve fé, ou então você não deu a oferta tal que precisava. É interessante como pessoas entram no Evangelho dentro de uma expectativa de algo triunfal, assim, não, agora minha vida vai mudar completamente. E é interessante, queridos, que quando você vai ouvir Jesus, quando você vai ver experiências de conversão, quando você vai perceber a palavra direto daquele que é o Evangelho, não tem essa proposta de que tudo vai mudar e vai ser melhor. As coisas mudam. O Evangelho transforma as pessoas em pessoas que vão ter poder para enfrentar as aflições da vida. O apóstolo Paulo, mesmo quando teve a sua experiência, antes de ler o texto proposto para os irmãos, o apóstolo Paulo, antes de ter a sua experiência, o que Jesus falou para, lá em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, o Ananias está preocupado com Paulo ali, porque ele era um cara estranho. Olha o que Jesus disse a Ananias, Atos 9, 15 e 16, Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo não teve só sofrimento, mas olha o que Jesus disse nas bem-aventuranças, que foi o texto que eu separei e coloquei no banner. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, essa bem-aventuranças aí, do versículo 11, olha só, Jesus dizendo, bem-aventurados serão vocês, Mateus 5,11, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vós. Jesus disse isso, olha a proposta do Evangelho. Jesus vai repetir essa questão de estarmos preparados para uma vida em João 16:33. Eu vim para que tenhais paz, e essa paz Jesus garante, mas no mundo vocês terão aflições. É por isso, queridos, que esse tipo de evangelho, em que parece que as pessoas entram de maneira de gaiato no navio, entra pensando que vai ser essa coisa maravilhosa, muitas pessoas se cansam, muitas pessoas são vítimas do inimigo, que as oprimem. As pessoas não aguentam, falam, nossa, eu achei que ia tudo melhorar, eu achei que eu não ia ter mais problema, eu achei que eu não ia ter mais enfermidade, eu achei que eu não ia ter depressão, eu achei que eu não ia ter síndrome do pânico, eu achei que eu não ia ter mais angústia nenhuma. Mas essa não é a proposta do Evangelho, essa é a proposta de quem está vendendo gato por lebre. Essa é a proposta daqueles
que não olham para a palavra de Deus, mas olham para um interesse muito grande de angariar admiradores, ou então pessoas sem nenhum tipo de senso, porque quando vamos para o Evangelho, há uma proposta de vida melhor, mas uma vida com luta, por provocar nas pessoas. Jesus andando no seu tempo e vendo o quantos muitos compradores de gatos por lebres da sua época, porque o Evangelho, à época de Jesus, era a palavra de Deus do Antigo Testamento, e Jesus olhou para as pessoas e viram as pessoas cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, e aí Jesus se apresenta então, para tirar você desta proposta que foram ditas, e as coisas não servem. Na verdade, ficou até, para alguns, as pessoas dizem assim: pastor, minha vida ficou muito difícil depois que eu me converti. Sim, quando eu me converti, tinha um hino para apelo, o hino 270 do Cantor Cristão, que o nome dele é Resolução, e ele tem um coro que diz assim: eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Só que depois o indivíduo vinha como estava, mas quando ele entrava na igreja, enchiam ele, mas de tanto fardo, de tanta culpa, o indivíduo fala: meu Deus, eu vim como estou e essas pessoas não me aceitam como eu estou. É interessante como a igreja deveria estar realmente passando para o lado de Cristo, para que a proposta do Evangelho fosse uma proposta em que o indivíduo ter uma experiência com Jesus, ele vai realmente ter a sua vida mudada, e vai estar sendo capaz de enfrentar os desafios, novos desafios, de ser uma pessoa que tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí Jesus então vai nos fazer essa proposta. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. De Mateus capítulo 11, olhe para esse texto clássico dos convites de Jesus aqui para nós. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Irmãos, é interessante que esse convite de Jesus deixa bem claro de que há momentos em que nós estamos passando por dificuldades de muito cansaço, de muita opressão. O pecado produz um fardo chamado consequências, que muitos não conseguem de maneira nenhuma se libertar dessas consequências, ainda que tenham por garantido que todos os seus pecados foram perdoados. Essa coisa é algo que as pessoas deveriam tomar posse. Apesar das pessoas que têm uma experiência com Jesus, ele já está livre de todo o pecado, agora ele sofre as consequências, que aí é a questão da cruz, que cada um tem que carregar. E é interessante, irmãos, como Jesus, vendo as pessoas assim, ele então disse: você está cansado? Você está sobrecarregado? Vem comigo, eu vou te aliviar. E essa é uma coisa que é interessante. O alívio de Jesus, irmãos, está relacionado a uma força sobrenatural que Ele nos dá para suportar as consequências da nossa história, por exemplo. As bênçãos que não vieram, e nós tivemos uma expectativa muito grande de talvez ser curado por uma enfermidade, essa cura, ela não veio, o Senhor nos dá força para suportar isso. E quando eu olho para esse texto, eu vou me lembrando de como as pessoas se sobrecarregam, por si só, de coisas que não deveriam. Eu conheci um mendigo, na minha adolescência, o nome dele era Chapitu. O Chapitu andava pelas ruas e ele carregava um saco nas costas.
E um dia falei assim, eu faço isso algumas vezes, irmãos, eu provoco algumas coisas para eu aprender. Chapitu não dava muita moral para a gente, mas eu cheguei, tive a curiosidade de saber o que ele carregava. Me aproximei dele um dia e falei, o que você carrega nesse saco? Ele não falou nada, apenas abriu o saco. Irmãos, lá dentro não tinha nada que ele precisava. Estava cheio de jornais velhos, estava cheio de plásticos assim, garrafas. Ele carregava aquele fardo, ele enchia aquele fardo de coisas que ele não precisava carregar. E as pessoas acabam, quando as pessoas não têm uma experiência com uma proposta de uma religião, que vai fazer de você uma pessoa que, se você fizer isso, só assim Deus vai te perdoar, vai te aliviar. Você começa então a juntar um monte de coisas que você não precisa. Você precisa, e é um perigo isso. E nós somos craques em guardar coisas que nós não precisamos. Você já olhou no seu quartinho da bagunça? Você já olhou? Gente, o que tem de coisa ali que a gente não precisa? Você já olhou na sua gaveta de documentos antigos? Já deu a geral lá? É impressionante como a gente guarda um monte de coisas que a gente não precisa. Por quê? E o pior de tudo, queridos, e eu quero falar explicitamente sobre isso hoje. Eu quero que todos saiam daqui nesta noite, você que está me acompanhando pela internet, você saia daqui, deixando para trás o pior. Olha o que Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Um jugo. Jugo era aquela coisa que colocava no pescoço do boi para ele carregar o carro de boi. E existe um jugo espiritual que a gente coloca, a gente começa a carregar aquilo. E o principal para mim, que já sofri muito com isso, o principal de todos é a culpa. Como a culpa corrói a gente, como a culpa nos pressiona, como nós nos sentimos assim, o pior de todas as pessoas, por conta de quanta besteira, quanta maldade eu fiz, e eu não consigo me livrar disso, quantas coisas que eu poderia ter evitado. Então a culpa me prende a maior parte do tempo da minha vida, que é o passado. Eu já compartilhei isso com a igreja, que o passado me enche desse fardo pesado, desse jugo pesado, porque é interessante de como você fala, olha pastor, eu já pedi perdão, mas esse negócio sempre quando lembra, irmãos, você precisa de uma vez por todas, parar de ficar se arrependendo de obras mortas. Há uma expressão em Hebreus que eu gosto muito, Hebreus capítulo 6, versículo 1, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas. Eu sonho por uma tese, em que as pessoas, e agora nós são desafiadas a pegar daqui para frente, como é a proposta do Evangelho, mas é muito difícil. Quando a gente vai estudar, a gente tem uma curiosidade, não tem jeito. A pastora Joana está aqui, outros estudantes estão aqui nesse ramo da psicologia. Não tem jeito da gente não fazer uma análise profunda do passado do indivíduo. Eu sou assim, puxa vida, mas não dá para mudar nenhuma vírgula do que aconteceu. Mas a gente mexe lá, é a proposta que temos. Mas como eu gostaria de que as pessoas viessem estar decidindo exercitar o que Paulo nos ensina em Filipenses 3,13. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, e ele falando sobre perfeição, sobre ressurreição, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
avançando para as que estão diante de mim. Esse é o grande desafio. E esse esquecimento, irmãos, não é tirar da memória, porque a gente não tem uma borracha, né? Esse esquecimento é parar de ter a sua vida atrasada por conta desse passado enorme que você tem, que é o maior pedaço da sua vida, é o seu passado. O apóstolo Paulo então nos desafia isso. E Jesus vem e fala assim, ó: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu tenho uma coisa para vocês carregarem. Eu tenho um peso para vocês carregarem. E esse peso se chama a cruz. E é interessante, irmãos, que é muito fácil definir a cruz quando Jesus fala assim: aquele que quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é a sua cruz? Essas consequências do seu passado, que você não consegue se livrar dela, mas você agora tem que conviver com a sua história, mas ela não pode ser um delimitador da sua vida. O que passou, passou. As lembranças são ruins, isso é cruz. Lembrança ruim é cruz. Pessoas que nós entristecemos é cruz. As consequências dos meus erros é a parte da cruz, mas ela só causa isso. Tem que ser momentâneo. Fala, puxa vida, é triste, irmãos. Quando eu penso em algumas coisas que eu deveria ter feito diferente e não as fiz, sempre causa tristeza. Porém, essas coisas não podem mais ser um fator que me impede de avançar, de ir para frente. Por isso que Jesus então fala, Ele faz um convite: vinde a mim, você que está cansado. Outra coisa que provoca cansaço nas pessoas e que faz parte é você reagir errado aos desafios da vida, você enfrentar algumas dificuldades suas na base da murmuração, da reclamação, de botar culpas em pessoas e achar culpados para essa situação. Jesus então fala que isso causa cansaço. Outra coisa, parar de cuidar de si mesmo, ficar muito preocupado com a vida dos outros e esquecer de amar a si mesmo. Isso traz muito peso sobre nós. E esse texto, Jesus dá o convite de Jesus, ele fala de duas coisas. Ele fala de cansaço: vinde a mim todos que estáis cansados. E algumas bíblias falam sobrecarregados e outras falam oprimidos. A opressão é uma ação do inimigo. Satanás gosta de se aproveitar dessa maneira errada de eu enfrentar a vida, dessa maneira errada de eu encarar o Evangelho e começar a colocar pesos, começar a sobrecarregar, oprimir a gente. Ele, com os seus dardos inflamados, eles acabam acertando. E Jesus então diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, vocês que são vitimados por ação do inimigo, da opressão, da culpa. A culpa oprime muito a gente. Eu quero oportunizar nessa noite você respirar fundo e sair daqui totalmente livre dessa coisa que te causa muita culpa. Não porque está em mim o poder, mas porque o Evangelho te garante isso, e isso não é compra de gato por lebre. Isso é uma garantia do Evangelho. Isso é uma garantia do Evangelho. A Bíblia vai dizer em João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, de 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, isso não é gato por lebre, isso é garantia do Evangelho. Quando Jesus me chama para me aliviar, Ele quer tirar tudo isso. Você errou, errou. Você fez errado, fez errado. Pessoas aqui na terra não conseguem te perdoar, ainda, olha, esse é um problema delas, mas o Deus que te chama para você vir até Ele, e se você abrir o seu coração com Deus, confessando a Ele todos os seus pecados, a Bíblia diz assim que Ele é fiel e justo. A justiça de Deus é instaurada na nossa vida, para que Ele venha me capacitar, queridos, a suportar agora, e é isso que eu creio que venha a ser a cruz.
suportar as consequências daquilo que eu não posso mudar, e que foram erros. Você não escolheu a sua família, você não escolheu o seu pai, não escolheu a sua mãe, você não escolheu, não foi você que tomou algumas decisões de escolha dos seus filhos. Essa relação pai, mãe e filhos causa muito cansaço muitas vezes. A gente gostaria, mas a minha família é um desafio que eu tenho que levar. Mas eu tenho que levar com o quê? Com a força do poder me dado em João 1,12. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus têm poder para suportar as consequências daquilo que você não escolheu. Os filhos de Deus têm essa capacidade. E tem mais, irmãos. Os filhos de Deus têm a capacidade de tomar posse do perdão dele, para que você se livre de tudo aquilo que lhe causa angústia, tudo aquilo que lhe causa medo, tudo aquilo que lhe causa opressão. Jesus então faz esse convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. É interessante que Jesus então vai fazer uma proposta de troca, pelo menos assim eu creio. Ele quer que você troque aquilo que está causando, troca o produto que você comprou por gato por lebre, né? Aquilo que está causando opressão, aquilo que está causando, que está pesando, ele vem então e propõe a troca. A troca é: tomai sobre vós o meu jugo. Então eu quero o jugo de Jesus, eu não quero outro jugo não. Aí ele vai ensinar o segredinho. Como que começa esse processo? Aprendei de mim. Aí começa já o fardo que Jesus começa a colocar nas nossas costas, que vai ter um peso: a sua disposição de querer aprender mais de Jesus, querer saber mais, conhecer Jesus com mais profundidade. O processo mais óbvio é através da leitura da palavra de Deus, e depois de ouvir, de confiar, não ficar admirando mensagens, mas ao ouvir recomendações bíblicas, ao ler recomendações bíblicas, pedir a força para que você seja capaz, e Deus vai te dar, de você praticar o que você está aprendendo. Quando Jesus fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Queridos, vá direto a Jesus. Olha, pastor Arlindo fala muito de Cristo, mas a minha fala, o meu ensino de Cristo tem uma contaminaçãozinha, que é a minha humanidade. Quando você me pula e vai direto à fonte, quando você começa a ir direto à fonte, ao Evangelho, põe um propósito na sua vida, um peso. Eu falei: eu vou ler os 4 Evangelhos. Leia os 4 Evangelhos. Você tira os intermediários. Eu sei, essa igreja tem sempre uma boa palavra, mas você precisa ter acesso direto à palavra de Deus. Você não vai entender um monte de coisa, mas o que for preciso você vai entender. Aquilo que vai te trazer, revelar a Jesus, você vai entender, eu tenho certeza. Vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos tomai sobre, aprendei de mim. E quando você aprende, você vai ver. Aí ele vai falar 2 coisas: que sou manso e humilde de coração. Irmãos, quando a igreja não apresenta para as pessoas a mansidão de Cristo, essa igreja se transforma em um gato, que foi comprado pensando que era uma lebre. Se Cristo é manso e humilde, nós precisamos passar para o lado dele e sermos manso e humilde. E Jesus continua: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu já repeti muitas vezes: se está difícil seguir a Jesus, você comprou gato por lebre. Se está angustiante, se está pesado, se você não está conseguindo,
você está colocando outro fardo, porque Ele disse que era leve, Ele disse que não é pesado, Ele disse isso. E quando Ele diz então, para você fazer essa troca, aprendendo dEle, o modo com que Ele se revela em sendo a própria palavra, é o caminho da graça, é a vida que eu devo levar, é impossível você não ter uma experiência que realmente você começa a sentir forças para enfrentar os desafios da sua vida, as aflições previstas por Ele em João 16:33. Experimentar a bem-aventurança de sofrer por Ele, conforme Ele diz no texto proposto hoje: bem-aventurados vós quando forem perseguidos e sofrerem todo tipo de calúnia, de difamação por causa do meu nome. É interessante como Cristo então vai deixar bem claro de que você é uma pessoa que não vai ter todos os problemas, não vai ter mais problemas, mas para os problemas da sua vida, você vai contar com as condições espirituais que Cristo vai dar. Quem recebe essa palavra, levanta as duas mãos e aplauda o Senhor por isso. Vamos fazer essa troca hoje, irmãos. Hoje é o dia de fazer essa troca. Jesus hoje quer te aliviar. Jesus hoje quer tirar aquilo que te oprime, aquilo que te deixa para baixo, aquilo que te deixa cansado. A Bíblia tem um desafio para nós, né? Jesus agora, se você for ouvir o convite dele, é: vinde a mim todos. Ele não faz acepção de pessoas. Está precisando de Cristo? Vinde a mim todos. Então hoje é o dia. Sabe por quê? Porque depois, lá no finalzinho, quando Ele voltar, Ele não vai chamar mais todos. Ele vai chamar apenas alguns que ouviram esse primeiro convite, que foram aliviados, que aprenderam de Cristo, que tomaram sobre Cristo o seu fardo, o seu jugo, que é leve, e a Bíblia diz assim, é suave. E qual a consequência? Se você for olhar para o final, no versículo de número 30, e encontrarei descanso para as vossas almas. Irmãos, é a coisa que a gente mais precisa quando a gente anda nesse mundo cheio de cansaço. E esse descanso é um descanso maravilhoso, que é o descanso em que eu estou pronto para enfrentar o próximo desafio que a vida vai me trazer. E como a vida é cheia de desafios, momentos maravilhosos, mas momentos desafiadores de enfrentar. E Jesus vem assim: olha, você vai estar pronto, você vai estar descansado para enfrentar essas dificuldades. Então hoje Ele chama a todos, mas o alerta que eu quero dar para você, por isso que eu quero que você troque hoje, todos saiam daqui com essa troca feita, porque lá no final Ele vai convidar apenas alguns. Olhe para Mateus capítulo 25. Ele vai dizer assim: se fizermos a troca hoje, o Senhor vai nos aliviar, nós vamos entrar em um processo de expectativa para que esse próximo convite eu ouça. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, agora não é todos não, já tem um adjetivo aqui, ó, benditos de meu Pai. O segundo convite, irmãos, é totalmente restrito: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um Cristo que preparou uma situação, irmãos, em que nós somos capacitados a enfrentar as dificuldades da vida, mas com os recursos dados por Ele, onde eu não me viro, não sou vítima da opressão do inimigo, e nem das consequências que eu não suporto,
As consequências que eu tomei na minha vida insuportáveis, Cristo pega para Ele. Cristo pega para Ele. As que são suportáveis, Ele me dá força para suportar. Então Ele vai chamar apenas estes que o possuíram por herança. O segundo convite é excludente. Ele vai mandar uma galera que não quis esse alívio para o outro lado. Eu amo avisar isso para vocês. Olha o que diz o versículo 41 do mesmo Mateus 25. Mateus 25, 41. Dirás também ao que estiver à sua esquerda. Aqueles que não ouviram, irmãos, o convite de hoje. Ninguém deve sair dessa noite aqui em casa também, sem ter falado, não, eu vou trocar. Chega, eu quero pegar o fardo leve de Jesus. Eu quero pegar o jugo suave de Jesus. Eu quero aprender de Jesus. Eu quero encontrar descanso para a minha alma. Porque quando a gente não faz isso, olha o que sobra. Apartai-vos de mim, malditos. Lá no final vai ser assim. Lá no final, para o fogo eterno, destinado não para nenhum ser humano, irmãos. Olha que coisa terrível. Interessante que o inferno não foi destinado para o ser humano, mas o ser humano não quis Jesus, não quis trocar com Ele, não quis pegar o fardo de Jesus, ficou debaixo desse fardo religioso, dessa opressão, dessa culpa, desse monte de cerimônia, desse monte de gente que você tem que servir. É um perigo isso, nos transformar em pessoas que estão destinadas para um lugar que não foi para mim, não foi para nenhum ser humano, foi destinada para o diabo e seus anjos. O hino de número 270, que nós não vamos cantar, até porque eu não lembro, ele diz assim: Jesus Senhor, me achego a Ti, ó dá-me alívio mesmo aqui, o Teu favor estende a mim, aceita um pecador. A estrofe diz: eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos fazer agora este momento em que eu e você, estou com meu coração queimando assim, eu quero trocar, eu quero sentir o alívio de Cristo, eu quero parar de comprar gato por lebre. Me prometeram tanta coisa, mas você tem o seu papel. Você vai sair daqui desafiado a pegar o fardo leve. Você vai aprender de Cristo. Você vai entrar direto. Essa semana vai ser uma semana diferente. Você vai ler mais a Bíblia. Você vai começar. Não, eu vou começar a ler a Bíblia. Eu vou ler. Alguns já estão lendo, alguns já terminaram de ler a Bíblia esse ano de capa a capa, mas alguns aí estão no processo. Mas eu quero que você comece a ler. Ali em Mateus. Leia o livro de Mateus, leia o livro de João, leia o livro de Marcos, leia o livro de Lucas, leia o livro de João, leia os 4 evangelhos, vá direto à fonte. Eu sei, irmãos, eu sei que o meu compromisso é transmitir o evangelho, mas a minha humanidade algumas vezes não ajuda você a compreender do jeito que Jesus quer que você compreenda.